A paz do Senhor, igreja. Eu quero ler novamente o texto lido pelo presbítero e depois nós vamos ler também o texto de Mateus 11, 28. Salmos 127, versículos 1 e 2. O Salmo, um cântico de peregrinação de Salomão, que diz que todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês podem orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada por estarmos aqui no teu santo dia, Senhor, para te adorar, porque só tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Senhor, neste momento, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos instrui, para que possamos, Senhor, saber viver e aproveitar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Tudo aquilo que o Senhor designou para que pudéssemos viver, ó Pai. Que o teu Espírito Santo fale nas nossas mentes, no nosso coração, nessa manhã. Que possamos, Senhor, viver para a tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O mês de outubro está se encerrando, né? Mas um mês que o Senhor está nos ensinando, né? Sobre o cuidado que precisamos ter com o templo do Espírito Santo, que nós somos templo do Espírito Santo. Desde o começo, quando me foi passado o tema, eu tenho feito uma pergunta para mim mesma, e eu queria repartir com vocês essa pergunta. Queria fazer essa pergunta para vocês agora, nessa manhã, para vocês meditarem. Vocês têm descansado verdadeiramente? E quando eu falo, vocês têm descansado, eu não estou perguntando apenas se vocês têm tirado férias, se vocês têm dormido 8 horas por dia. Eu estou perguntando se vocês têm sentido o corpo de vocês leve, paz na alma, sintonia. Teu espírito está em sintonia com o Criador? Porque, irmãos, nós vivemos uma geração exausta. O que nós ouvimos por aí é: eu estou cansado. Puxa, essa semana foi difícil, o ano foi difícil, está sendo difícil. Nós vivemos uma geração exausta. As pessoas dormem pouco, comem mal. Lembrando da mensagem da diaconisa Angelita, né? Comemos mal, vivemos ansiosos, sobrecarregados de tarefas. Cada dia a gente arruma mais, uma tarefa a mais. Se nós olharmos até as nossas crianças, nós temos horário para eles, para tudo, né? Eles têm, desde a hora que a criança acorda até vai dormir, a gente tem uma tarefinha para ele. Então, nós vivemos atarefados. Nós
Sempre estamos tentando, o ser humano sempre está tentando provar algo a alguém. E isso acontece até aqui, dentro das igrejas. Nós estamos sempre correndo, mas Deus cuida tanto de nós que Ele sempre está nos chamando a atenção. A Bíblia, ela tem sempre nos instruído e nos falado que nós somos templo do Espírito Santo. A mensagem da diaconisa Angelita foi baseada em 1 Coríntios 6, 19 e 20, onde fala que eu e você somos templo do Espírito Santo. E o templo, ele precisa ser cuidado, precisa ser limpo, precisa ser preservado. Precisa de descanso. E nós sabemos que quem criou o descanso? Quando Deus instituiu o descanso, criou o descanso, Ele criou como parte da adoração a Ele. Descanso não é preguiça. Descanso é obediência espiritual. Um princípio lá de Gênesis 2. Quando nós lemos Gênesis 2, a palavra do Senhor nos diz: e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou. No 7º dia de toda a obra que tinha feito. Deus instituiu lá no princípio o descanso. Em hebraico, Shabbat quer dizer pausa, parada. Isaías, no capítulo 40, versículo 28, ele diz que o nosso Deus não se cansa, mas Ele descansou. Ele descansou para ensinar o homem, ensinar a criatura, quem Ele tinha formado, que nós precisávamos parar e descansar, como forma de adoração. Ao descansar no 7º dia, o Senhor nos dá o exemplo e estabelece o ritmo de vida saudável para o ser humano. Foi Deus, o Criador, que estabeleceu a escala 6x1. Trabalha 6 dias e um dia você descansa. E a palavra de Deus diz assim que Ele descansou e fez o quê? Santificou, separou o sábado para que nós o adorássemos. O descanso é um ato de adoração. É quando nós paramos e reconhecemos que Deus, Ele é suficiente. Ele é sustentador de todas as coisas. No dia 5, a diaconisa Ilza pregou sobre a criação do homem, a máquina perfeita. E ela nos falou que Deus criou o homem como um ser integral. O corpo, que é a parte física, os nossos sentidos, os nossos limites. A alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade. E o espírito, que é a comunhão com Deus. Um não vive saudável sem o outro. Se o corpo adoece, o que acontece com a alma? Se abate.
Se a alma se abate, o corpo sente. E se o espírito se esfria, tudo perde o sentido. Se nós perdermos a comunhão com o nosso Criador, tudo perde o sentido. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele nos fala assim, ó. E o mesmo Deus de paz, que vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Então, irmãos, quando a gente fala em descanso, nós devemos lembrar que cuidar do corpo é espiritual. Lembram da mensagem da diaconisa Tatiane? Das práticas saudáveis? Cuidar da mente é sabedoria. E cuidar do espírito é vida. Quando nós negligenciamos, irmãos, qualquer parte desse ser integral, corpo, alma ou espírito, nós estamos desrespeitando o nosso Criador. E nós estamos nos desviando do propósito para o qual nós fomos criados. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6:20, ele nos diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na mensagem do corpo da máquina perfeita, nós ouvimos que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu, do nosso corpo. Não pertence a nós, pertence a Deus. E nós precisamos estar atentos quanto ao cuidado com o corpo, cuidado com a mente, cuidado com o nosso espírito. Êxodo 20, dos versículos 8 a 10. Nós precisamos nos lembrar que Deus instituiu o descanso, santificou, separou o sábado para que tivéssemos comunhão com Ele, para que dedicássemos esse dia ao descanso do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito e estreitássemos o nosso relacionamento com Ele, com o nosso Criador. E Ele diz: lembra-te do dia de sábado. Em Gênesis 2:2 é o princípio. Lá no Sinai, quando Deus fala para Moisés, quando Deus escreve na tábua de pedra e diz: lembra-te, o que tinha acontecido com o povo de Deus? O povo de Deus passou 400 anos lá no Egito. O ser humano é passível de esquecer as coisas? Sim. Eles tinham se esquecido, viviam como um país, o local onde eles estavam, viviam. Se esqueceram do princípio divino do descanso. Ali no Sinai, o Senhor lembra eles. Lembra-te. Quando Ele disse lembra-te, Ele chama o seu povo a recordar do propósito original desse dia. Era um memorial da criação e do descanso divino. Memorial, trazer a memória. Nós precisamos lembrar. Nós somos muito fáceis de esquecer, de ouvir a voz do homem e fechar os ouvidos para a voz de Deus. O mundo está dizendo que o dia
separado e santificado para o descanso, mudou. Não é isso que o mundo diz? Que depois da nova aliança, Jesus mudou. O próprio Jesus diz lá em Mateus 5, 17, 18, que ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para cumpri-la. A história diz quem foi que mudou. Quando nós lemos lá, nós vemos que Constantino, no ano 321 depois de Cristo, ele mudou. Foi o homem. Não foi Jesus. O Concílio de Trento veio e confirmou. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos cuidar, ter zelo por aquilo que o Senhor instituiu. Como estamos lembrando desse mandamento? Os mais antigos podem nos dizer, quando começava a preparação para o sábado, para o descanso? Na sexta-feira. Mas nós temos que lembrar do sábado desde a segunda, né? Para a gente ir se preparando. Nós, cristãos, nós vemos que os reformadores, eles lembraram os 5 pilares da fé cristã. Qual que é o primeiro pilar da fé cristã, vocês lembram? As 5 solas. Solas Escrituras. Nós vivemos de acordo com as Escrituras, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Nós precisamos ter zelo com a palavra de Deus. Nós precisamos buscar na palavra de Deus. Porque quando eu obedeço a ordem de Deus, eu descanso no sábado, eu trago à minha memória alguns princípios. Um deles, o princípio do reconhecimento. O mundo não depende de mim. O princípio da confiança. Mesmo quando eu estou parado, Deus continua trabalhando. E o princípio da comunhão. Eu dou uma pausa para estar com Ele. Eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho 6 dias. Deus me deu 6 dias para fazer tudo aquilo que envolve a minha vida. Mas tem um dia que eu paro exclusivamente para estar com Ele. O meu relacionamento com Deus. Irmãos, Deus falou escreveu nas tábuas de pedra, lembra-te. E o povo de Israel, eles lembram até hoje. Quando fala assim, a preparação do sábado é na sexta. Nós, os ocidentais, nós temos como final de semana, sábado e domingo. Para eles, o final de semana é sexta e sábado. Até meados dos anos 2000, começo dos anos 2000 ainda, eu trabalhava com exportação de madeira, que o Brasil mandou muita madeira embora até essa época, né? E nós tínhamos eu trabalhava numa empresa de assessoria, e um cliente da minha carteira era judeu. Ele tinha uma indústria moveleira em Israel, e a esposa dele era uma brasileira. Ela conheceu ele, se casou, foi para lá, e a gente mandava muita madeira serrada em bruta para Israel, para o porto de Ashdod. E ela
conversava comigo de domingo a quinta. Muitas vezes na segunda-feira eu chegava, tinha muitas instruções dela no meu e-mail, datando dos domingo. E ela falava, não, Fátima, aqui, a nossa semana de trabalho, nossos 6 dias, é de domingo a quinta-feira. Na sexta-feira, só os serviços essenciais. A vida. Porque nós estamos nos preparando para receber o sábado, o dia do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ter zelo com a palavra de Deus. Como estamos nos lembrando deste mandamento, deste princípio que entrou na lei de Deus. Porque quando a gente não obedece o descanso, a gente não descansa, a gente mostra falta de fé. Nós estamos como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor, deixa comigo, eu dou conta de tudo. Como se tudo dependesse das nossas forças, né? E não é bem assim. Nós fomos criados por Deus. Ele é o nosso Criador. Fomos salvos por Jesus. Então, nós precisamos ter zelo com a sua palavra, com as ordens. O descanso é uma ordem divina. Nós precisamos estar sempre atentos, né? Para que a gente não se encontre em falha. Quando a gente fala em descanso, a gente lembra do sono, de dormir, né? Mas descansar vai além de dormir. Nós podemos dormir 8 horas, o que normalmente é pedido. Ou às vezes mais que 8 horas. E acordar cansados, exaustos. Ou a gente pode dormir pouco e acordar renovado. Isso se nós descansamos em Deus. Como seres integrais, o descanso verdadeiro, ele também é integral. O corpo descansa no repouso físico, sono reparador. A alma, as nossas emoções equilibradas, a mente serena, o espírito, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé viva em Deus. E o nosso maior exemplo de descansar integralmente é quem? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo para a gente aprender a descansar integralmente. Marcos 4:38, quando relata que Jesus acalmou a tempestade, o que Jesus estava fazendo? Quando os discípulos estavam desesperados na tempestade, Jesus estava dormindo. A minha versão diz assim, ó, que Jesus estava dormindo no travesseiro, quer dizer assim, ó, Jesus estava muito tranquilo, porque ele sabia quem ele era. Repouso físico, a confiança de Jesus em dormir enquanto os discípulos achavam que tudo estava se acabando, né? Que eles falavam assim, mas mestre, enquanto a gente está aqui, né? E ele só, como diz, ele acordou do seu sono e olhou e falou para o mar se acalmar, para a tempestade, para o vento parar, e tudo obedeceu à sua ordem. Irmãos, Lucas 5,16
diz que Jesus se retirava para orar. Como nós estamos descansando o nosso espírito? A oração é a melhor forma de nós descansarmos o nosso espírito. Como estamos praticando a disciplina da oração? Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes eu estou orando ao dia? Não é? A oração. Tem um louvor que eu gosto bastante, assim. Eu não vou cantar para não constranger vocês, tá? Mas quem souber e quiser cantar enquanto eu falo desse louvor, pode cantar. Esse louvor, o título dele é Falar com Deus. Todos conhecem, né? É um louvor do Novo Tom. Quem canta é o Marcel Freire. E ele diz assim, ó: na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Se retirar para a oração. Dedicar o nosso tempo à oração. Tem uma outra música que é do Leandro Borges e da Júlia Vitória, que é um refrão para a sua alma, que diz: se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Então, irmãos, as disciplinas espirituais, o descanso espiritual, a oração, o jejum. Qual o exemplo do mestre antes de começar o seu ministério? Ele foi para o deserto para jejuar e orar. Precisamos meditar na palavra de Deus, contemplar a contemplação. Em Filipenses 4:8, a carta da alegria, Paulo nos diz o quê? Que tudo aquilo, né? Vamos ler, vamos ver lá para a gente ler juntos. Filipenses 4, versículo 8. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, irmãos, descanso espiritual, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, através das disciplinas espirituais. Jesus partilhava tempo com seus amigos. Jesus tinha relacionamento
na horizontal com seus amigos. Quando nós lemos João 12, 1 e 2, na passagem que Jesus vai até a casa de Lázaro, ainda diz que ele tinha ressuscitado, e ele é servido por Marta. Amizade, relacionamento, comunhão. Como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Descanso emocional. Como que está com a minha família? Como que eu descanso com a minha família? Eu tenho tirado tempo ou eu vivo na correria? Tudo é cronometrado para mim. Nós estamos nessa geração exausta, que não para. Como que está? Como que eu estou com a minha filha lá dentro da minha casa? Será que nos finais de semana, cada um fica no seu quarto, com o celular na mão? Será que nós estamos nos sentando à mesa para nos alimentarmos juntos? Se nós não tivermos comunhão com os nossos amados, nós não teremos um descanso emocional. Nós viveremos ansiosos. Nós precisamos ter esse descanso em família. Precisamos priorizar a nossa família. Porque senão, o resultado para a nossa vida vai ser ansiedade, depressão. Então, nós precisamos verificar isso. Irmãos, nós vivemos na geração da fobia social. Nós somos a geração mais conectada. Você pode estar lá no Japão, que você fala com alguém que está aqui, mas a gente só conversa via tela. A gente perdeu o olho no olho, o contato físico, o abraço, a demonstração de carinho. Por isso que a nossa mente, as nossas emoções vivem turbulentas. Nós precisamos aprender com Cristo, com o nosso exemplo. Voltarmos a termos comunhão com aqueles com quem convivemos, com a nossa família. Precisamos priorizar. Jesus, ele fazia tudo isso para descansar, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele veio para servir. Ele não podia ficar exausto, porque aqui na terra, Jesus era Deus, mas aqui ele era homem, como nós. Ele tinha o corpo igual ao nosso. Ele sofria as nossas dores. Então ele precisava, ele descansava para continuar servindo. Nós precisamos cuidar para não confundir servir com ativismo. Porque muitas vezes a gente está fazendo, a gente se cansa, a gente fica exausto, a gente não para, a gente não reflete, a gente não pensa. Nós temos que mirar em Cristo, no exemplo de Cristo. A gente não pode querer servir sem parar, sem pensar, sem meditar. Porque quem nunca descansa, não permanece. Semana passada, a diaconisa Tatiane, pregando sobre as práticas saudáveis, sobre o exercício físico, né? Ela citou um teólogo e pastor escocês, com o nome de Robert McCheyne. Ele morreu aos 29 anos. Porque ele estava exausto, porque ele não parava. E ele deixou a frase, né, que eu achei muito interessante. Eu até anotei a frase que
ele falou assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Quando você ouve cavalo para montar, você pensa que ele está falando do cavalo, né? Aí ele continua: infelizmente, matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. O cavalo que ele estava dizendo era quem? Ele mesmo. Ele não tinha cuidado daquilo que Deus lhe tinha dado. Deus lhe deu uma missão. Mas a primeira missão que Deus lhe deu foi cuidar do templo do Espírito Santo. Cuidar do templo onde Deus habita. E ele se preocupou só em levar a mensagem sem parar. Então precisamos cuidar. Porque a palavra de Deus, desde o princípio, ela nos diz o que a ciência prova para a gente a todo momento. Que o sono é uma bênção. Né? O sono, é durante o sono que o nosso corpo físico, descanso físico, o nosso corpo se regenera. É durante o sono que a nossa mente, os nossos pensamentos, eles se reorganizam. E é durante o sono que o nosso espírito encontra quietude. Nós vemos aí que a ciência dá uma tabela até de horas, de horários, né? Que nós precisamos dormir. O bebê dorme quantas horas? Quem tem bebê pequenininho aqui? Eu lembro. Tipo assim, os que não trocam o dia pela noite, né? Porque Deus fez a noite para a gente dormir, para a gente descansar. Os bebezinhos costumam querer trocar, né? Mas um bebê dorme, às vezes, de 14 a 17 horas. Por quê? Ele está em fase de crescimento, ele precisa, né? Então, o corpo dele tem que estar em sono profundo para que ele se desenvolva. Depois, essas horas vão caindo, mas ainda é aconselhável que você durma de 7 a 8 horas. E sono profundo. Para que o teu corpo, essa máquina perfeita, consiga se reciclar, precisa ser o sono profundo. E eles dividem o sono em ciclos. Né? O ciclo tem que durar no mínimo 90 minutos. Então, a gente precisa dormir de 6 a 7 ciclos para poder ter o corpo regenerado, descansado. Vocês, acho que todo mundo aqui já ouviu das mães quando está brigando para ir dormir, né? Olha, quem não dorme não cresce. Alguém mais já ouviu aí? E sim, porque o hormônio do crescimento, ele só é liberado no sono profundo. Então, eu vou falar, eu fiz a lição direitinho. Eu dormi muito bem, né? Então, e a criança precisa ir dormir no máximo até as 21 horas. Por quê? Senão não vai completar os ciclos, não vai entrar em sono profundo e o hormônio não vai ser liberado. A melatonina, né? Que é o hormônio maravilhoso, que é liberado somente durante o sono profundo. Se a gente negligencia o sono, a gente tem as consequências. A gente vive fadigado, por qualquer coisa, a gente passa a ficar doente, porque a nossa imunidade baixa. E, gente, envelhecimento precoce. Se a gente não dormir bem, né? A nossa beleza é atingida. As doenças. Tem pesquisas que dizem que pessoas que dormem depois das 23 horas são mais propensas a diabetes, doenças cardíacas,
Então, precisamos dormir. As consequências emocionais. Nós vivemos irritados, ansiosos, né? As doenças depressivas, porque a gente negligencia o sono. E a pior de tudo, a consequência espiritual, a dureza do nosso coração. O ser integral cansado, ele não ouve Deus. Nós precisamos ouvir o nosso Criador. Tem pesquisas que dizem que 98% da população brasileira está reclamando de cansaço emocional, de ansiedade. 53% dizem que já acordam cansados. Ou seja, porque não está dormindo, né? Porque o ciclo do sono precisa ser de 90 minutos. Né? O salmista, no Salmo 4, versículo 8, ele diz assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, confiança em Deus. O salmo que nós lemos, o versículo 2 do Salmo 127. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Quando dormimos com o coração em paz, Deus trabalha por nós. Deus, nós sabemos, reconhecemos que Deus, Ele é o nosso provedor e o nosso protetor. Precisamos confiar aos cuidados dEle a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente. Mas além da confiança em Deus, precisamos fazer algo. Nós precisamos, a nossa atitude. Nós precisamos ter uma rotina. A gente reclama muito da rotina, né? Mas nós precisamos ter a rotina do sono. Nós precisamos ter uma rotina diária. Nós precisamos ter uma rotina para levantar e para deitar. A gente não pode viver uma vida desregrada, sem horário. Nós precisamos cuidar disso. A nossa alimentação, a diaconisa Angelita falou muito da nossa alimentação. Nós precisamos, irmãos, como cristãos, derrubar o estigma que nós temos, né? O que a Gersonita falou assim, ó, crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Então, nós precisamos ter a alimentação adequada. Tem horários que a gente não pode comer certas comidas, porque senão a gente prejudica o nosso sono, né? Bebidas, então, não precisa nem falar, né? O nosso delicioso cafezinho, né? É horário, quase horário de dormir, você vai lá e toma um copo de 200 ml de café. Aí, pode esquecer, né? Sono naquela noite não vai ser reparador. Alimentos pesados no jantar. O ambiente onde a gente dorme. O nosso quarto precisa ser um lugar de paz. Né? Porque ali vai repousar o templo do Espírito Santo. Né? Nós precisamos cuidar com as telas. A gente ouve isso todo dia, né? Aliás, a gente escuta, mas a gente não ouve. Né? Porque a gente vive conectado ali, né? Quando não é a televisão, é o computador, é o celular. Tinha um videozinho
que eu até procurei, mas não encontrei mais, mas vocês devem se lembrar, que é de desenhinho, que todo mundo com o celularzinho só via a luz azul da tela, assim, e todo mundo caminhando, e todos iam para o mesmo lugar, mesmo buraco lá, né? Iam caindo. A humanidade está assim, e nós precisamos cuidar. Nós precisamos desligar as nossas telas, nos desconectarmos. Os especialistas do sono dizem meia hora, pelo menos, antes de você ir deitar. Mas o ideal é muito mais que isso. Por quê? Porque aquela luz azul dos celulares, do televisor, ele faz o nosso cérebro continuar agitado, né? Os vídeos do TikTok, eles fazem, a gente algumas pessoas são viciadas em TikTok, né? Fica o tempo todo ali. Então, a atividade cerebral não para nunca. E como que a gente vai querer ter um sono reparador se até 10h30 da noite você está lá, conectado? E pior, irmãos, muitas pessoas colocam o telefone embaixo do travesseiro. Vão dormir com o telefone. Nós precisamos nos desconectar para conseguir descansar, para aproveitar a bênção que Deus nos deu, para podermos renovarmos o nosso, para que o nosso corpo possa fazer o processo normal de renovação, para que a nossa mente possa descansar e para que o nosso espírito possa estar sempre em comunhão com Deus, conectados. Mas muitos problemas podem nos atrapalhar no sono. Tem períodos que os nossos, principalmente as mulheres, né, que na questão dos hormônios, que a gente tem dificuldade para dormir, que a gente, mesmo fazendo todo o processo, se desconectando, se alimentando, a gente não consegue dormir, a gente tem insônia. Nesse momento, o que a gente precisa fazer? Recorrer àqueles que Deus deixou para nos ajudar. A gente precisa ir ao médico, a gente precisa tratar aquilo que está nos trazendo ansiedade. Mas a gente não deve se automedicar. Está com dificuldade? Procure um profissional. Nós temos muitos terapeutas do sono. Então, nós precisamos recorrer. Nós precisamos usar aqueles recursos que Deus deixou para nós, para nos ajudar. E, finalmente, mesmo dormindo bem, mesmo estando com as nossas emoções equilibradas, nós vemos que o verdadeiro descanso só está em Cristo. O texto que eu li de Mateus 28:30, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele não só nos oferece um travesseiro muito confortável, ele nos oferece paz interior. Jesus é o descanso espiritual completo. Somente Jesus tem o poder de tirar a nossa culpa, a preocupação e a nossa autossuficiência. Nele aprendemos a confiar e a entregar. Nós precisamos soltar o controle, saber que nada está no meu controle. Tudo está sobre o controle de Deus. 1 Pedro 5,7, ele fala assim: lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, irmãos.
deixar para Ele cuidar. Nós precisamos viver leves, sabendo que nós temos um Criador, que nos criou perfeitos, que nos deu vida, que nos fez um ser integral, com um corpo perfeito, com uma alma leve e com um espírito conectado a Ele. Descansar é um ato de adoração. Nós precisamos saber que quando a gente está dormindo corretamente, a gente está adorando a Deus. Deus, Ele quer filhos equilibrados, saudáveis e cheios de paz. Cuidar do corpo é cuidar do templo do Espírito Santo. Cuidar da mente é cuidar da alma. E cuidar do Espírito é permanecer no altar. É viver em comunhão com Ele. É saber que Ele é suficiente. Talvez hoje Deus esteja nos falando. Calma. Faça uma pausa. Pare. Respire. Descanse. Cuide do templo onde eu habito. A pergunta que eu fiz no começo, você tem descansado verdadeiramente? Você tem descansado em Deus? Ou vive sobrecarregado, tentando fazer tudo sozinho? Lembre-se do convite de Jesus. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Que o Senhor abençoe a todos.